Introdução. Assassinato. Sequestro. Canibalismo. Suicídio. Assassinato. Sequestro. Canibalismo. Suicídio. Você encontrará todos esses temas nas 33 histórias a seguir. Trata-se de narrativas reais sobre diversos assassinos que fizeram uso da internet para buscar, atrair e perseguir suas vítimas ou para se aproveitar delas de alguma forma. No decorrer deste livro, você lerá relatos chocantes e conhecerá um pouco sobre a vida de predadores virtuais de todo o mundo. Este livro foi escrito de modo a ajudar o leitor a compreender o assassino, oferecendo informações biográficas a seu respeito e, quando possível, expondo as razões que o levaram a cometer os crimes. Costuma-se identificar tais assassinos como pessoas motivadas por um fator psicológico. Alguns são movidos por ciúme ou raiva, outros matam como uma forma de chamar atenção, e outros ainda o fazem pelo simples barato de matar. Infelizmente, as verdadeiras razões por trás de alguns atos homicidas sobre os quais você lerá neste livro nem sempre são conhecidas ou compreendidas. Estas histórias evidenciam que qualquer pessoa pode acabar vítima de um assassino online, mesmo que o criminoso mora do outro lado do mundo. Como se proteger desses perigos? No último capítulo do livro, falaremos sobre a importância da privacidade na internet e como evitar compartilhar informações pessoais na rede, uma prática perigosa que pode levar à morte. Você vai saber como assassinos estão usando todo tipo de mídia social para atrair suas vítimas, como a Craigslist, o Facebook e salas de bate-papo. Você também conhecerá a história de pessoas que se juntaram para cometer assassinatos. Ao final de cada narrativa, você terá acesso ao desfecho das histórias, com o relato da apreensão, do julgamento e às vezes da morte desses criminosos. Fizemos uma pesquisa meticulosa, colhendo informações das mais variadas fontes com o intuito de chegar a um encadeamento preciso dos fatos, dando detalhes sobre a vida pregressa do criminoso, seus crimes e os efeitos de sua passagem pelo mundo. Durante a leitura, entretanto, lembre-se de que estamos tratando de pessoas e casos reais. Embora o foco deste livro sejam os assassinos que se valem das mídias sociais como canais para satisfazer seus impulsos homicidas, é importante ressaltar que não foi a era da internet que deu origem a esses criminosos. Na verdade, eles sempre estiveram entre nós. A internet, com sua grande variedade de mídias sociais, apenas conferiu aos atuais assassinos acesso mais fácil às vítimas. Destacamos a seguir alguns dos mais notórios assassinos desse tipo. The Lonely Hearts Killers. Os assassinos dos corações solitários. Na era pré-internet, os assassinos costumavam usar a seção de classificados do jornal para encontrar as vítimas. Raymond Martinez Fernandes e Martha Beck eram um casal de serial killers apelidado de Lonely Hearts Killers, assassinos dos corações solitários, ou Honeymoon Killers, assassinos da lua de mel. Juntos, os dois mataram, entre 1947 e 1949, nada menos que 20 mulheres que conheceram por meio de anúncios que publicavam nos classificados de namoro de jornais locais. Raymond nasceu em 17 de dezembro de 1914. Serviu como oficial da Marinha Mercante durante a Segunda Guerra Mundial, mas, ao retornar para casa depois da guerra, sofreu uma fratura no crânio em um acidente a bordo do navio. Passou 3 meses no hospital, e após receber alta, era outro homem. Alguns acreditam que foi o ferimento que o transformou em um assassino frio e calculista. Depois da guerra, começou a trocar cartas com mulheres que postavam anúncios nos classificados de namoro do jornal. Depois de conhecê-las pessoalmente, roubava todo o dinheiro que tinham, bem como joias e outros pertences. Não raro, as mulheres se sentiam demasiadamente envergonhadas para denunciá-lo à polícia. Raymond conseguiu ludibriar muitas mulheres dessa forma. Acredita-se que sua primeira vítima de assassinato foi uma mulher que ele namorou por um curto espaço de tempo. Jane Lucilla Thompson foi encontrada morta em um quarto de hotel na Espanha, para onde os dois tinham viajado juntos. A polícia não pôde determinar a causa da morte. Raymond conseguiu se apoderar de todo o dinheiro e pertences de Jane ao falsificar a assinatura dela em um testamento. Raymond também conheceu Martha Beck a partir de um anúncio na seção de classificados de namoro de um jornal. Os dois trocaram cartas enquanto Raymond morava em Nova York e Martha na Flórida. Encontrarão-se pela primeira vez em 1947, quando Raymond lhe fez uma visita. Ele confessou a Martha que se habituara a marcar encontros com mulheres que conhecia pelos classificados para logo em seguida roubar tudo o que tinham. Os dois tornaram-se sócios e começaram a aplicar golpes juntos. Martha fazia-se passar por uma irmã ou cunhada de Raymond. A espiral de crimes não demorou a culminar em assassinato. Eles passaram a matar juntos e descobriram que gostavam do que faziam. A primeira vítima do casal foi Janette Fay. Martha golpeou-a na cabeça com um martelo depois de flagrá-la na cama com Raymond, que em seguida estrangulou Janette até a morte. A dupla homicida chegou a matar 17 mulheres, incluindo o bebê de uma de suas vítimas. Graças à agilidade de raciocínio de um vizinho desconfiado que morava ao lado de uma das vítimas, a polícia fechou o cerco sobre o casal homicida, que tinha se apossado da casa,
e levou-os à delegacia para interrogatório em 28 de fevereiro de 1949. Eles logo reconheceram seus crimes e assinaram uma confissão de 73 páginas. Condenados à morte, os dois foram executados na cadeira elétrica no mesmo dia, na prisão de Sing Sing, em Nova York, em 8 de março de 1951. Raymond foi executado primeiro e sua parceira logo em seguida. The Want A.D. Killer. O assassino do anúncio de emprego. Harvey Carignan nasceu em 18 de maio de 1927. Teve uma infância conturbada, marcada por distúrbios comportamentais e enurese. Quando completou 8 anos, sua mãe levou-o para morar com os tios, que não tardaram a mandá-lo de volta para casa. Aos 10 anos, foi morar com a avó, que logo o transferiu para a casa de outra tia. Quando o garoto fugiu e voltou para a casa da mãe, ela tentou interná-lo em um orfanato. Por fim, aos 12, foi parar em um reformatório, onde permaneceu até os 18. Anos mais tarde, Harvey afirmou que funcionárias da instituição teriam abusado sexualmente dele. Tão logo completou 18 anos, Harvey se alistou no exército e foi designado para trabalhar em Anchorage, no Alasca. Em 1949, foi condenado à morte por enforcamento no Alasca pelo estupro e assassinato de uma mulher chamada Laura Chauvatler. Sua sentença de morte, porém, foi revogada depois que seus advogados conseguiram convencer o tribunal de que ele foi coagido a confessar o crime. Harvey foi posto em liberdade condicional em 1960, mas continuou a se complicar com a justiça por causa de vários crimes, tais como invasão seguida de roubo e assalto. Em 1973, Harvey publicou um anúncio procurando empregados para trabalhar em seu posto de gasolina. Uma jovem chamada Kate Miller respondeu ao anúncio. Seus restos mortais foram encontrados um mês mais tarde, embrulhados em uma folha de plástico e descartados em uma reserva indígena no estado de Washington. A cabeça dela fora esmagada com um martelo. Foi esse homicídio que renderia a Harvey apelidos como o assassino do anúncio de emprego e Harvey do martelo. Depois desse crime, Harvey fugiu do estado e, ao longo do ano seguinte, sequestrou diversas mulheres. Muitas delas pediam carona na estrada. Após abordá-las, ele as atacava com um martelo e as estuprava. Depois de consumar o ato, ele libertava algumas das vítimas e várias conseguiram de fato escapar. Outras, entretanto, não tiveram tanta sorte. Estima-se que Harvey tenha matado pelo menos 5 mulheres e estuprado outras 10 antes de 1974, quando finalmente foi pego. Em seu julgamento, Harvey defendeu sua inocência alegando insanidade mental. Por fim, foi diagnosticado com um grau severo de transtorno de personalidade antissocial. Foi considerado culpado de sodomia pelos ataques brutais a 2 mulheres, Jerry Billings e Gavin Barton, e recebeu uma sentença de 60 anos de prisão. Mas, devido às leis de Minnesota, foi condenado a cumprir apenas 40 anos desse total. Posteriormente, foi indiciado pelo assassinato de outras 3 mulheres, Kate Miller, Eileen Unley e Catherine Schultz. Ele reconheceu-se culpado desses assassinatos, acumulando uma pena total de 150 anos de prisão. Porém, em última análise, teria de cumprir apenas 40 anos da pena e com isso poderia receber liberdade condicional já em 2015. No entanto, em 1997, aos 72 anos de idade, Harvey desenvolveu um câncer de próstata e, segundo relatos, encontra-se em péssimo estado de saúde. O estuprador dos classificados. Bob Joe Long nasceu em 14 de outubro de 1953, em West Virginia. Antes dos 10 anos, já tinha sido atropelado em 2 ocasiões, tendo sofrido graves lesões na cabeça em ambas as vezes. Ele nasceu com um cromossomo X extra, o que o teria levado a desenvolver seios durante a adolescência. Também tinha um relacionamento conturbado com a mãe, que servia bebidas em um bar e em cuja cama ele dormiu até os 13 anos. Em 1981, começou a responder anúncios de jornal de mulheres que vendiam itens de mobília e utensílios domésticos variados. Ao entrar em uma casa, se pudesse ter certeza de que a moradora estava sozinha, ele a estuprava. Mais tarde, passou a contatar mulheres pelos classificados populares da região, tais como o Penny Saver. Estuprou pelo menos 50 mulheres dessa forma. O criminoso também gostava de perambular pelas redondezas à espreita de mulheres que estivessem sozinhas em casa e com uma placa de vende-se no quintal. Em 1984, Bob promoveu uma matança. Ao longo de 8 meses, assassinou pelo menos 10 prostitutas e outras mulheres a quem dera carona. Foi preso em novembro de 1984 e recebeu dupla pena de morte pelos seus crimes. Permanece até hoje no corredor da morte, na Flórida, onde aguarda ser executado. Embora os crimes cometidos pelos assassinos dos corações solitários, pelo assassino do anúncio de emprego e pelo estuprador dos classificados tenham ocorrido muito antes do advento da internet, os crimes que eles cometeram e os métodos por eles empregados para encontrar suas vítimas guardam muitas semelhanças com alguns dos casos sobre os quais você lerá a seguir. E aí,
Gostou dessa prévia? Quer continuar essa jornada fantástica e descobrir o que acontece a seguir? Então, inscreva-se no canal Sussurros do Imaginário agora mesmo. Ative as notificações para ser o primeiro a ouvir nossas novas postagens e não perder nenhuma aventura. Sussurros do Imaginário, onde cada audiolivro é uma nova jornada esperando por você. Deixe-se levar pelos sussurros da imaginação e explore mundos incríveis.